Em março de 2022, personalidades ligadas à cultura, além de lideranças indígenas e comunitárias, se reuniram em Vitória para a terceira edição da Festa da Criatividade. O evento teve o objetivo de promover reflexões sobre o desmonte das políticas culturais no país nos últimos anos e apontar propostas para a reconstrução do setor. Neste episódio, Emergência Cultural, reunimos depoimentos sobre os impactos da pandemia e possibilidades de retomada das atividades artísticas e culturais no país. Então, a pandemia de Covid-19 afetou duramente o setor cultural brasileiro, que já vinha combalido pelo desmonte das políticas públicas que acontecem pelo menos desde 2016. É preciso entender que o setor de cultura depende muito da relação com o público. E os trabalhadores e trabalhadoras da cultura são pessoas que vivem num ambiente bastante precarizado. A gente fala de uberização, precarização. Essa é uma realidade muito antiga do setor de cultura. Então, quando a pandemia chega com as medidas de proteção sanitária que são necessárias, né, de isolamento social, fechamento de ambientes de aglomeração, e isso afeta teatros, bares, casas de shows, etc., o setor de cultura é afetado imediatamente, as pessoas que nele trabalham são afetadas diretamente e o resultado disso é uma perda brutal de postos de trabalho, de renda, que faz com que, dos cerca de 5 milhões de trabalhadores da cultura, que é a pesquisa que a gente tem mais recente, uma pesquisa da Unesco de 2019, aponta esses números, a gente tenha perdido, num curtíssimo espaço de tempo, mais de 1 milhão de postos de trabalho e mais de 50% dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura perderam a sua renda. Bom, a pandemia afetou a cultura em muito, assim, para o melhor e para o pior, né? Eu acho a gente pode começar com a crise econômica, né? Porque o setor cultural foi o primeiro que parou, né? Ou seja, você estava com um filme em cartaz, uma peça em cartaz, que depende de público, de presencial, parou, né? Então foi um dos primeiros setores que pararam e o último que voltou também, né? Por conta da questão da segurança, biossegurança, né? Então, assim, eu acho que em termos econômicos afetou de maneira dramática, como em outros setores também. Ao mesmo tempo, assim, foi um momento, né, a pandemia, de grande, assim, primeiro, de experimentação, né, ou seja, cada um desses setores do mundo presencial teve que reinventar o seu negócio, o seu campo, né, através das lives, do streaming, né, e, ao mesmo tempo, eu acho que trouxe uma questão simbólica decisiva, a importância da cultura nas nossas vidas, né? Essa pandemia teria sido ainda mais trágica, insuportável como crise humanitária se não fosse a cultura, ou seja, né, cresceu o consumo de streaming, de novo, as lives, esse consumo cultural, livro, leitura, ou seja, as pessoas se voltaram para dentro também, né, em busca, assim, daquilo que nos alimenta, que é a arte, que é a cultura, que é o pensamento. Então, assim, nesse sentido, foi muito bacana a gente ver, assim, o quanto que a cultura é decisiva na nossa vida cotidiana, inclusive para a nossa saúde mental. A pandemia, eu creio que também afetou o processo criativo, mas, por outro lado, foi nesse tempo de desamparo, de introspecção, também que muita coisa pode estar sendo criada e aí vamos ver o que virá para frente. Essa situação a gente tem chamado de uma situação de emergência cultural ou de emergência social. Essa situação de calamidade se deve à situação de pandemia ter se sobreposto a um momento de descalabro com relação às políticas públicas e a ausência e o vácuo, principalmente da União, da sua capacidade de atender, claro, o conjunto dos trabalhadores, mas, sobretudo, os trabalhadores da cultura que já têm uma situação muito precária. A Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que agora foi aprovada, são medidas para mitigar esses efeitos que se prolongam por 2 anos. A gente ainda tem dificuldade de entender como esse cenário de retomada pode acontecer de forma completa sem a gente ter uma mudança
no horizonte de políticas culturais no Brasil, da sua produção e desenvolvimento. Mesmo pensando nas leis que foram aprovadas agora, recentemente, pós-pandemia, de emergência cultural, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, de certa maneira, elas são um efeito, né, dessa falta que estava fazendo a política pública, porque política pública no Brasil, política cultural, ela foi desmontada, né? E esse desmonte, ele veio no pior dos mundos, no pior dos momentos, numa pandemia. Né? Então, assim, ficou muito claro, né, o quanto essas políticas culturais, elas são decisivas, não só para a sobrevivência de um setor de forma econômica, para a sua continuidade, para o seu reconhecimento, né? Porque assim, o desmonte da cultura foi muito radical. É necessário que a política cultural, como todas as políticas públicas, elas tenham um processo de continuidade. E aí, com a pandemia, nós fomos pegos numa situação de profundo desgaste, né? Ataque à cultura, chamada guerra cultural, até ódio à cultura e às artes, como praticado no caso do governo federal, inexistência de um Ministério da Cultura, em que agentes públicos até se colocam como inimigos dos criadores, né? Agora, a cultura é o oposto disso, até porque a cultura ela expressa a alma, o sentimento de um povo, né? Então, quando se ataca criadores e criadoras da cultura, se ataca o sentimento de um povo. As pessoas que atuam no setor de cultura geralmente não atuam protegidas por direitos trabalhistas. E não atuam, e num momento de calamidade social, isso se mostra um primeiro horizonte de preocupação para quem está fazendo política pública. Assim como não existe saúde sem médicos, ou enfermeiros, a gente também não pode pensar em cultura sem a proteção daqueles que são fazedores de cultura, mestres e mestras da cultura, artistas. Então, uma preocupação com relação a isso é fundamental, algo que a gente não teve em nenhum momento da nossa história de pensamento de políticas culturais de forma integrada. Tivemos avanços pontuais. Isso evidencia a necessidade de proteção desses trabalhadores e trabalhadoras, mas também de uma política de financiamento continuado, uma estruturação e uma arquitetura de gestão e um sistema nacional de cultura que opere de maneira global para que a gente tenha uma proteção tanto do fazer cultural, das expressões criativas, quanto daqueles que neles atuam, para que quando a gente tem um evento dessa magnitude, outra vez, a gente tenha a maior capacidade de proteção social, de proteção dos bens culturais brasileiros. Sabe, a cultura movimenta uma economia gigantesca, não é? Então, assim, ela é decisiva no campo simbólico, porque não existe comunidade, não existe Brasil sem a gente pensar nessa afinidade cultural, que é isso que nós somos de brasilidade, de brasileiros. Nós não existimos sem cultura, não é? E, por um outro lado, a própria questão da economia, não é? Ou seja, não é? Pensar no desenvolvimento econômico, sem pensar os setores culturais, simbólicos, da informação, da comunicação, não é simplesmente regredir, né? Ou seja, o Brasil não é mais um país rural, ele é um país urbano, ele depende, né, dessa nossa relação com as culturas urbanas, com as culturas ancestrais, né, com as culturas que vieram antes de nós, mas, ou seja, a cultura é fundamental para a gente se pensar como país, como diversidade, não é nem mais identidade, né? Enfim, e como potência, né? Se existe um setor que pode contribuir decisivamente para que a gente retome um processo de desenvolvimento no Brasil de forma sustentada e sustentável, é o setor de cultura. Em primeiro lugar, porque o investimento em cultura ele é um investimento muito barato. Todas as pesquisas apontam que cerca de R$1 que se investe em cultura retorna R$1,5 no mínimo para o Estado, então é um investimento com alto retorno e também um investimento com alta capacidade de empregabilidade, sobretudo dos setores mais jovens. Então a gente tem a possibilidade de, investindo em cultura, fazer com que a gente tenha uma grande retomada da empregabilidade, a gente está apostando na criatividade da nossa gente e está apostando num ambiente de diferença, de diversidade, que também contribui para a melhoria das situações de paz, segurança, saúde. Então, a cultura, ela contribui decisivamente se a gente for pensar num projeto de desenvolvimento
voltado para aquilo que a gente precisa contemplar no país, que é uma situação de maior equidade social e de maior prosperidade para todo mundo. Acho que a gente viu assim, essa explosão da produção cultural que vem das periferias, seja na música, rap, o funk, na moda, na moda, na gíria, ou seja, assim, a cultura periférica, junto com, eu acho, com as culturas indígenas, elas são o cartão de visitas do Brasil, da singularidade do Brasil. Então, assim, eu acho que a gente não tem como pensar, de novo, um país sem pensar, sem incorporar essa cultura que vem das periferias. Né? Então, é uma grande vitalidade. A gente olha hoje para as redes sociais. Quem são os novos influenciadores? São os jovens negros das periferias, são as mulheres, são os grupos LGBTQI, ou seja, essa produção de linguagem diversas, ela vem da periferia. Claro que ela vem de outros grupos sociais também, né? Mas eu acho que a periferia do Brasil hoje ela é um dos cartões postais do que a gente entende como postal simbólico, do que a gente entende como cultura vital, viva, né? Então é decisiva. A cultura da periferia, ela não é mais nem periférica, ela é central. Eu diria que a própria ideia de cultura periférica, ela precisa ser alterada, porque o mundo hoje ele perdeu um centro. O centro está na potência, na capacidade de agir e de transformar das comunidades. Quando se percebe que as comunidades elas não são carentes, mas elas são potentes em termos de criatividade, de inventividade, formas de ser, relações comunitárias, de solidariedade. Veja agora no enfrentamento à pandemia, quantas relações de solidariedade ocorreram por baixo do tecido social, né? Isso que nos manteve coeso, nos mantém coeso, sobretudo num país tão desigual quanto o Brasil, é o que nos mantém, né? Esse é o sentido dessa chamada cultura periférica, ou que eu prefiro dizer, a cultura do ponto de cultura, que é o ponto de potência que se encontra, ele está localizado, as pessoas podem não querer olhar e não querer escutar, mas ele está acontecendo em todas as comunidades e quando se percebe isso, aí sim um povo floresce com toda a sua potência. Grande parte do horizonte criativo do Brasil, historicamente, daquilo que é de vanguarda, a gente pode identificar como saindo das periferias. O samba, o frevo, o funk, são manifestações das culturas periféricas que precisaram, inclusive, passar por momentos de preconceito para que pudessem se estabelecer sem o apoio devido do Estado, do poder público. Se a gente fizer um movimento inverso e apostar na criatividade das pessoas que estão nas periferias, dos jovens nas periferias, o potencial criativo das comunidades, seja as comunidades periféricas das grandes cidades ou no interior do país, a gente tem uma possibilidade de resolver grande parte dos problemas históricos que nós temos, principalmente com relação à construção de um ambiente de prosperidade geral, em que a gente não tem uma sociedade tão dividida. A gente começa a verificar mais aquilo que é a produção real, a nossa capacidade criativa a partir da nossa base social e, ao mesmo tempo, a gente gera um clima de benefícios para o conjunto da sociedade e ainda se projeta para o exterior, porque todas as nossas grandes manifestações e aquilo que representa o Brasil da melhor forma no exterior são manifestações culturais e grande parte delas essas manifestações das periferias que pulsam hoje e precisam de apoio políticas públicas estruturadas. E não há como pensar numa ideia de nação, de país, sem pensar na dimensão artística. Quando nós lembramos do Egito Antigo, o que a pessoa vai se recordar, vai ter como ideia do Egito? As pirâmides, as esculturas, a mitologia. Se fala da Grécia, o que sobra da civilização grega? A filosofia, a arte, as esculturas. É assim, não é? E é isso. Quando se despreza a cultura e a arte de um povo, na verdade se despreza um povo. É necessário que um povo aprenda a gostar de si. Eu acabei de comer a muqueca. Sempre que eu venho ao Espírito Santo, eu como a muqueca. Nem digo muqueca capixaba, porque a verdadeira muqueca é a muqueca daqui. Né? Ela é feita com aquelas panelas de barro, né? Das paneleiras de goiabeira. Esse é um saber fazer. Ele contém afeto,
ele contém relações familiares, relações comunitárias. O ticumbi também é uma expressão disso. Ou seja, nós precisamos aprender a gostar dos fazeres do nosso povo. Quando não se gosta desses fazeres, vira-se um povo colonizado, dependente. Eu diria que a cultura está para uma nação da mesma forma que as fronteiras territoriais. As fronteiras territoriais elas têm que ser defendidas do ponto de vista do espaço. Para isso existem as Forças Armadas. E a fronteira intangível, a fronteira da alma, o software de um povo, qual é? É a cultura e a arte.